Olá pessoal, de volta para mais uma videoaula e hoje nós vamos dar mais um passo na construção dos nossos conhecimentos básicos a respeito de vetores. Na verdade, nós vamos aprender mais uma operação envolvendo vetores, que é o produto vetorial. Este conceito é muito importante dentro da geometria analítica porque envolve questões práticas, por exemplo, como o cálculo de áreas planas e até o estudo de bases ortogonais para o espaço. Vamos lá então? Então, nesta videoaula, nós vamos ver mais um tipo de produto envolvendo vetores do espaço. Vamos recordar de antemão que nós já vimos outros produtos aqui envolvendo vetores, como, por exemplo, o produto de um vetor por escalar. E quando eu multiplico um número real por um vetor, o resultado é sempre um outro vetor. Já o produto interno entre dois vetores tem como resultado um número real. Agora queremos estudar o que é o produto vetorial envolvendo dois vetores. E já vamos aproveitar para introduzir a notação que nós vamos usar para isso. A vetorial B. Este resultado dá um terceiro vetor. Quem é esse vetor? Vamos então determiná-lo. Se este conjunto aqui for LD, por definição, o produto vetorial de A por B é simplesmente o vetor nulo. Por exemplo, quando este conjunto for formado por A, e portanto o produto vetorial em particular de A por A também é zero. Mas quando esse conjunto é LI, quem é o produto vetorial de A por B? Neste caso, então, nós vamos citar três propriedades deste vetor que nós queremos calcular, de modo a determiná-lo unicamente por estas propriedades. A primeira delas nos informa qual é a norma deste vetor que queremos calcular, que é dada pelo produto desses três números que aparecem à direita desta igualdade. Como o seno desse ângulo pode ser negativo, nós temos necessidade aqui de colocar o seno em valor absoluto para não correr o risco de obter uma norma negativa, o que não faria sentido. A segunda propriedade diz que o vetor que nós vamos determinar, ele tem que ser tal que é perpendicular a A e a B ao mesmo tempo. A última propriedade vai dizer que esta terna orienta o espaço positivamente. Nós precisamos fazer algumas considerações a respeito disso que nós acabamos de falar. Desde o início, nós estamos falando que um vetor ele é sempre determinado pela sua norma, pela sua direção e pelo seu sentido. E essas três propriedades nada mais dizem do que a respeito da norma do vetor, da direção do vetor que nós queremos determinar e do sentido. Essa segunda propriedade aqui, por exemplo, ela determina a direção, mas não determina o sentido de A vetorial B. Que nesta representação aqui nós vemos claramente isso. Aqui nós temos um representante de A, outro de B. Temos dois vetores perpendiculares a A e a B ao mesmo tempo. Tem um que aponta para cima e o outro que aponta para baixo. Então essa segunda propriedade fala a respeito da direção do vetor A vetorial B. Já a terceira propriedade vai falar do sentido. Só existe uma forma de preencher essa terceira posição aqui, de maneira que essa terna oriente o espaço positivamente. Claro que numa situação prática é difícil nós aplicarmos essas propriedades A, B e C e determinarmos quem é esse vetor. Mas vamos ficar com essa definição por enquanto, depois nós vamos dar um jeito prático de fazer essa conta. Para recordar o que significa dizer que essa terna orienta o espaço positivamente, vamos lembrar que nós precisamos fazer uma pequena análise. A primeira etapa consiste em ordenar este conjunto. Ordenando-se esse conjunto, eu pego representantes de cada um desses vetores e desenho esses representantes. É a segunda etapa. A terceira consiste em observar o terceiro dos segmentos orientados. E, em seguida, giro o primeiro dos representantes na direção e sentido do segundo. Se este sentido de giro for anti-horário, então nós dizemos que essa terna orienta o espaço positivamente. Então, em resumo, nós vimos que o produto vetorial de dois vetores resulta em um terceiro vetor, tal que
eu conheço a sua norma, a sua direção e o seu sentido. Portanto, este vetor está unicamente determinado por essas três propriedades. Interessante que nós podemos associar uma interpretação geométrica para o conceito de produto vetorial que acabamos de ver. Para isso, eu proponho calcular a área desse paralelogramo aqui destacado nessa figura. Note que esse paralelogramo ele é determinado pelos vetores A e B neste sentido que aqui está. Queremos agora calcular qual é a área deste paralelogramo OAPB. Então, se nós olharmos para esta altura destacada aqui, relativa a esta base A, nós vemos que esta área é a norma de A vezes H. Porém, vamos observar que o seno desse ângulo entre A e B é H sobre a norma de B. Portanto, isolando-se o H e substituindo nesta igualdade, nós chegamos que a área desse paralelogramo é dada pela norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo formado pelos vetores A e B. No entanto, conforme nossos estudos têm mostrado, o seno de um ângulo pode ser um número negativo, dependendo da situação. Depende da forma como nós estamos medindo esse ângulo, porque o ângulo pode ser tanto positivo quanto negativo. E quando ele é negativo, este seno é um número negativo. Então, para evitarmos dizer que a área desse paralelogramo é um número negativo, usamos valor absoluto no seno. Portanto, a área de qualquer paralelogramo determinado por dois vetores é dado pela norma de A vezes a norma de B vezes o seno do ângulo entre A e B em valor absoluto. Mas olha só, quem que é esse produto que aparece à direita dessa igualdade? Nós acabamos de definir esse produto como sendo a norma do A vetorial B. Desse modo, então, a norma do produto vetorial de A por B, numericamente, é igual à área do paralelogramo determinado por A e B. Muito bem, esta operação que nós acabamos de estudar sobre os vetores A e B possui também algumas propriedades. A primeira propriedade ratifica aquilo que nós já sabemos, que o produto vetorial de A por A é zero. A propriedade 2 diz que a operação de produto vetorial ela não é comutativa. Isto é, o produto vetorial entre A e B é menos o produto vetorial de B por A. A propriedade 3 fala a respeito do comportamento do produto vetorial em relação a uma soma de vetores, dando esta igualdade, ou seja, este produto é distributivo. A quarta propriedade fala a respeito de um escalar que multiplica um produto vetorial. Esse escalar pode entrar tanto na primeira coordenada quanto na segunda coordenada. Essas duas igualdades ocorrem. Quinta e última propriedade. Sabe aqueles vetores da base canônica que nós citamos atrás, I, J, K? Pois é, produto vetorial de I com J dá K, J por K dá I e K vetorial I da J. Quero exibir para vocês uma regra mnemônica para nós guardarmos com mais facilidade essas três igualdades que aqui estão, porque elas são importantes e chave no nosso estudo. A regra mnemônica é essa aqui. Então aqui eu pego essa circunferência, coloco I, J, K, disposto dessa maneira, e eu faço aqui uma leitura no sentido anti-horário dessa circunferência. Então, a propriedade 5 nos diz que o I vetorial J é igual a K, J vetorial K é igual a I, K vetorial I é igual a J, sempre no sentido anti-horário. Se nós memorizarmos isto, nós então vamos saber de cor a propriedade 5 sempre que for necessário ser usada. Conforme eu já comentei com vocês, nós precisamos de uma maneira prática de fazer essa conta, que não por aquela maneira que nós definimos inicialmente, por aquelas três propriedades. A forma prática de se fazer essa conta é essa daqui.
Vamos supor que nós queiramos calcular o produto vetorial entre A e B, onde A é esse vetor, onde B é este vetor. Note que as coordenadas de A entram na segunda linha do determinante, e as coordenadas do vetor B entram na terceira linha do determinante. Por exemplo, vamos supor que nós queiramos calcular o produto vetorial deste vetor por este. Então, eu pego as coordenadas deste primeiro vetor e coloco na segunda linha do meu determinante. 2, menos 1 e 3, que são essas coordenadas aqui. As coordenadas do segundo vetor, que são menos 1, 1 e 2, coloco na última linha desse determinante de ordem 3 por 3. Calculo esse determinante e chego à conclusão de que este produto vetorial é este vetor aqui. E com isso, então, nós encerramos a nossa videoaula a respeito de produto vetorial. Até a próxima!